Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus te abençoe muito. Espero encontrar você com a sua família muito bem. Esse é o meu desejo. Que a paz do Senhor reine nos seus corações, que a paz seja o dominador dos seus corações. Que o seu lar realmente seja um pedaço do céu. Em nome de Jesus Cristo. E a gente sabe que para as coisas caminharem muito bem, precisa de Cristo no centro. Ele precisa estar no centro. Olhando para Ele, se envolvendo com a palavra dEle. Porque se nós formos olhar para os lados, nós vamos nos distrair com bobagens. E se nós formos dar ouvidos a tudo que está acontecendo aí, isso vai atormentar a alma. Porque tem muita coisa bagunçada. As coisas estão bagunçadas. Mas com Deus não. Ele ajuda a consertar a bagunça. Por isso que a gente tem que correr para Ele. E quanto mais nos envolvemos com Ele, mais a nossa vida é abençoada, é fortalecida, é estruturada. Né? Você quer uma vida estruturada? Olha para Jesus. Deixa Ele guiar a sua vida. Coloque Ele no centro da sua vida. Deixa Ele conduzir a sua vida. Não tem erro. Quando o Senhor está realmente no controle da nossa vida, dirigindo a nossa vida, nós chegamos no porto desejado. Isso é certo. E sabe, Deus tem falado muito ao meu coração esses dias sobre esse assunto, porque eu acredito também, porque eu ouvi muito pessoas na sua chateação, foram se deprimindo com as situações, e aí já vem aquele pensamento de desistir, de olhar para trás, né, de voltar para o Egito. Lembra de Israel? Vamos voltar para o Egito. Ah, por que não morremos no Egito? Por que não morremos no deserto? Vamos levantar um líder para nos levar de volta. Ai, nós nos lembramos daquele tempo lá do Egito, né? De quando tinha pepino, não tinha isso e aquilo. E a cada problema era isso que saía deles. E eu falo bastante que no problema, quando você se depara com uma situação, é que sai o que está dentro de você. Então, aquele povo, a cada situação, saía incredulidade. Então, a saída era sempre morrer, voltar, desistir. Apedrejar os outros, né? Vamos apedrejar Moisés, falar mal de Deus, falar mal do milagre. Não aguentamos mais essa comida miserável, e a comida miserável era um milagre. E quando a gente lê, nós ficamos assim, mas a verdade é que isso acontece o tempo todo. Então, né, no lidar com as pessoas, a gente encontra isso. Gente falando de desistir, gente falando de morrer, gente falando de, eu vou sumir, eu vou embora, né, retrocedendo, como se isso fosse a saída. Não é a saída. Não é. Você não encontra na palavra de Deus. Eu sei que provavelmente você já ouviu, mas você não encontra essa direção. Né? Larga tudo, para. Não, segue em frente. Prossiga.
Em nome de Jesus. Então, assim, quando você começa a remover problema, você vai se abater. Você começa a pensar no passado, você começa a ter saudade de coisas absurdas. Eu sei porque quantas vezes, né, ouvi coisas assim de você falar, não acredito. Mas aí vamos para a Bíblia. Israel sentiu saudade do Egito, das coisas que tinham no Egito. Ah, lá nós tínhamos peixe, de graça, mas não era de graça. Mas agora eles estavam falando que era de graça, mas não era de graça. Eles eram escravos. Então, se você começar a se envolver com problema, você fica burro. O diabo cega você. E você começa a acreditar em mentiras. Esse é o grande problema de remoer passado, remoer problema, é que você fica burro, você fica cego. E aí você começa a dar tiro para tudo quanto é lado e a culpar uma coisa, a culpar outra, tomar decisões no calor da emoção. Quantas pessoas se separando, desistindo, recuando na vida. Quanta gente falando de suicídio. Meu Deus, não! Morrer não é a solução, suicídio não é a saída. Separar. Você vê nesse período. Suicídio. Suicídios. Separações, divórcios. Violência. Aumentaram. As pessoas estão mais violentas, agressivas. Estão abandonando a família. Lares estão sendo destruídos. Por quê? Porque as pessoas estão se envolvendo com os problemas. E assim, como se isso fosse melhorar, não, está piorando tudo. Porque a saída é Cristo, é olhar para Cristo, é seguir em frente, é confiar na palavra. Essa é a saída. Mas quando a pessoa está passando pela situação, se ela não busca direção em Deus, o que ela vai fazer? Ela vai, muitas vezes, pedir um conselho para alguém que não está sabendo nem conduzir a própria vida. Ela vai começar a sentir saudade de coisas que um dia ela detestou. Porque Israel sentiu saudade do Egito. Do Egito que aquele povo detestou por anos. E pediu para o Senhor tirar de lá. Então, assim, se você não se envolve com as coisas certas, que é Deus, as coisas de Deus, estou falando de religião. Estou falando de ouvir a Deus, se envolver com Deus, com as coisas de Deus, dar crédito à palavra de Deus, parar para ouvir a Deus. Você vai ouvir alguma coisa. E isso que você está ouvindo, talvez está afundando com a sua vida. Você vai ouvir alguém, você vai ouvir alguma coisa, você vai ficar aí ouvindo essa mídia que quer mesmo que tudo dê errado, né? Só notícia ruim, só coisa ruim, agigantando as coisas. E aí você vai, olha para cá, olha para lá, ouve uma coisa, ouve outra, e só fala do assunto, né? Esse é o problema também. Ouve e fica falando do assunto, dia e noite. Não se fala de outro assunto. É impressionante as pessoas que estão ouvindo a palavra e falando de Deus e envolvidas com a palavra de Deus. Elas estão sonhando, elas estão projetando, elas estão vencendo, elas estão mais fortes, as famílias se fortaleceram mais, elas estão mais unidas. Mas aquelas que não se envolveram,
com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, muitos estão destruídos. Muitos deram cabo à própria vida. Muitos já estão aí respondendo processo de agressão. Tá assim, sabe? Gente arrependida, que na hora da raiva, do nervoso, mandou o cônjuge embora, pediu o divórcio. Gente que se divorciou e já está arrependida. Queridos, nós lidamos com pessoas, né? E gente que mal separou já está arrependida. Gente que assim, já tomou decisões no calor da emoção, num momento de grande emotividade, definiu a vida por um momento, né? O que está acontecendo? Uma aflição terrível, uma angústia, um arrependimento. Gente arrependida. E não tem nada pior do que você viver a sua vida e olhar e só ter arrependimentos. Arrependimentos. E já tem gente arrependida em pouco tempo das bobagens que fizeram, dos passos errados. Quer dizer, ao invés de correr para Deus, ao invés de buscar a direção de Deus e se colocar debaixo da proteção de Deus, foi, né, ouvindo um monte de coisas, se envolvendo com um monte de coisas, falando a língua de todo mundo, no meio da multidão. E o que aconteceu? Aí tragédias. Mas quando se chega perto, você vê que essas pessoas não estavam construindo a casa na rocha, que é o Senhor, na palavra, com base na palavra. Não estavam sendo norteadas pela palavra. Mas por tudo que está aí, né? Ouve uma coisa, ouve outra, se envolve com uma coisa, fala daquele assunto dia e noite, e vamos tocando, né? A vida dessa forma rasa, superficial, sem estrutura nenhuma. Aí vem um tufão desse. Não tem alicerce. Aí começam a desabar. Lares estão desabando. Empresas desabando. Vidas desabando. Porque se você estiver forte, ainda que você tenha um problema aqui, você tenha outro, você vai passar forte, você vai sair melhor. Porque eu tenho visto as pessoas que estão escondidas no Senhor com ideias novas. Gente que testemunha para mim, são muitos que estão vivendo a glória de Deus como nunca nesse período. Mas nós já temos aqueles que não se alicerçaram no Senhor, que o resultado é completamente diferente. Quantos testemunhos de ideias novas, projetos novos, gente vivendo o que nunca tinha vivido, gente avançando, famílias se unindo mais, gente que voltou para o Senhor e tem se estruturado nele. E aí você já vê aqueles que nunca se preocuparam com a parte espiritual de verdade. E a parte mais importante da nossa vida é a espiritual. Se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. E se eu não levar a sério a minha vida espiritual, se eu não parar para entender que eu preciso de Deus, eu preciso da proteção de Deus. Quem é que vai sair muito bem de todas essas situações que o mundo tem vivido? Os que estão escondidos em Deus, né? Os que estão à sombra do Onipotente. E eu não estou, mais uma vez, me referindo à religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus, de vida com Deus, de quem está ali ouvindo a palavra
dando crédito à palavra, tomando decisões com base na palavra, sendo dirigida pela palavra, conduzida pela palavra. O que diz a palavra? Eu quero ouvir a palavra. O que Deus fala desse assunto? Eu não vou fazer o que estão mandando eu fazer, eu vou fazer o que a palavra me manda fazer. Eu não vou pender para a direção que todo mundo está pendendo. Eu vou seguir para a direção que Deus está me orientando. E o que a palavra nos orienta? Olhar para trás? Não! Olhar para os lados? Não! Dar crédito a essas vozes? Não! Se envolver com essas problemáticas, com essas más notícias? Não! Seguir conselho de ímpio? Não! Não! Mas confiar em Deus, dar ouvidos à voz dEle, temer a Ele, obedecê-lo, se submeter radicalmente a Ele. Entendeu? E seguir em frente. Sempre em frente. Você quer uma vida nova? Eu sei que provavelmente, se você acompanha esse programa, você conhece essa palavra de Levítico 26:10, e tirareis fora o velho por causa do novo. Mas é esse o caminho. Você quer viver coisa nova na sua vida? Você vai ter que pensar diferente. Olhar a vida de forma diferente. Tomar decisões diferentes. Você precisa se levantar e decidir tirar essas coisas velhas do seu caminho. Coisas que não têm te ajudado, que não têm funcionado. E assim, alguém tem que se levantar em casa. Alguém tem que se levantar numa família. E assumir essa posição, ter um posicionamento de fé. Assumir, né, essa posição de coluna. Alguém tem que se levantar, corajosamente, e buscar Deus, porque a Bíblia fala, o Senhor Jesus falou, peça, busque, bata. Buscar no lugar certo, para de buscar no lugar errado, em fontes erradas. Para de beber de água podre, contaminada. Para! Em nome de Jesus. Não tem como uma pessoa ficar melhor. Não tem como. Às vezes você encontra gente que está desesperada. Aí você pergunta para ela, o que a senhora tem ouvido? O que a senhora tem ouvido? O que tem assistido? Para onde tem olhado? Claro, dia e noite, em televisão, ouvindo só mais notícias, mais notícias, mais notícias. A pessoa está lá embaixo, não tem força para nada. Gente que muitas vezes liga, pede socorro, que não tem força para se levantar. Um peso está arrebentando com a pessoa. Uma angústia, um desespero, a pessoa não vê mais saída. Da pessoa dizer assim, eu não vejo saída. E tem saída, mas a pessoa diz, não, eu não vejo saída. Mas é o que ela está botando para dentro, ela está se alimentando desse lixo, dessa podridão, bebendo de água contaminada, de fonte contaminada. E aí vai se adoentando, se adoenta a alma. Vai adoentando a alma. Porque está lá, se enchendo da coisa errada, se envolvendo com coisas que não vão ajudar. O que ajuda? Ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar ao Senhor, se envolver com Ele, correr para Ele, seguir em frente, se levantar e enfrentar o que tiver que enfrentar, com coragem, porque o Senhor nos deu um espírito de coragem, com ousadia. Tem gente empreendendo, quando alguns estão falindo. Quantas pessoas dentro da igreja que estão empreendendo nesse período em que muitos estão falindo? Tem gente vencendo. Tem gente casando. Tem gente
assim, restaurando casamentos. Quantos casamentos que foram restaurados desde que essa crise começou? Muitos foram destruídos. Mas muitas pessoas que se voltaram para Deus, restauraram suas famílias, restauraram seus casamentos. Muitos. Gente, enquanto tinha gente se separando, pessoas se unindo, pessoas se casando, pessoas empreendendo. Queridos, tem dia que eu não dou conta, por conta das minhas ocupações, de ver todos os testemunhos que eu recebo, dos mais diversos lugares, de gente que, para a glória do nome do meu Senhor, tem se alimentado dessa fonte. Gente que fala para mim, bispa, eu tenho me alimentado dessa fonte. Essa tem sido a minha fonte. Eu deixo ligado o dia todo, nos cultos, e o programa postou, já estou assistindo o programa. Eu estou envolvido com a palavra. Gente que nunca tinha lido a Bíblia, tem lido a Bíblia. Gente que não orava, a família não orava, agora estão orando juntos. As coisas mudaram. É muito forte isso para mim. É muito forte o que eu estou vendo Deus fazer. Lares que viviam em pé de guerra, agora a paz reina. De gente mandar mensagem para mim e dizer assim, o dominador da minha casa é a paz agora. Gente que não comia na mesa, gente que, assim, sabe, vidas bagunçadas. Quantas pessoas que falam para mim, eu só tenho que agradecer, esse tem sido o melhor tempo da minha vida. Esse tempo de crise tem sido o melhor tempo da minha vida. Porque eu agora conheço Jesus de verdade, eu me voltei para Jesus, minha família está vivendo, meu casamento é outro. A gente senta na mesa, é uma delícia, coisas que a gente não fazia, agora a gente faz. A gente conversa, nós saímos de televisão, nós saímos, cada um vivia num quarto, nós saímos dessa vida, agora nós estamos juntos, nós falamos a palavra, nós conversamos sobre a palavra, nós lemos a palavra, nós cantamos juntos, nós comemos juntos, nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos empreendendo, a nossa vida mudou. Mas pessoas que se voltaram para Deus, que colocaram Jesus no centro. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito. Que foi o que aconteceu com Jó. O início dele pareceu modesto perto do final. O final é melhor do que o início. Eu estou vendo gente que está muito melhor agora do que antes, mas qual o segredo? Deus. Deus. Queridos, só Deus pode preencher vazio, consertar vidas estragadas, quebradas, arrumar a bagunça de uma família, um lar que está uma bagunça. Entendeu? Quando nós seguimos dentro do padrão de Deus, as coisas funcionam. Você pode ter certeza que aqui, ó, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Tem muita coisa grande esperando por você aí. Mas tira o velho, para Deus colocar coisa nova. Se você não tira o velho, não tem como o novo entrar. Não olha para trás. Deixa o passado. Se envolva com as coisas de Deus. Se volta para Ele. Deixa Ele conduzir você e os seus. Se você está aí, é certo que você tem sede. Você está à procura. Ele te ama. Ele ama você. Esse vazio que muitas pessoas apresentam, remédio, terapias, não vão resolver. Queridos, pessoas que fizeram terapia por mais de 20 anos,
que tomam remédios há quase 30 anos e continuam do mesmo jeito. Disseram pouca melhora, ora uma pequena melhora, aí piora. É um vazio, é uma angústia. Porque você provavelmente já ouviu que o vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. O homem não foi feito para viver sem Deus. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus, de um relacionamento com Deus, vida com Deus. Ele no centro da nossa vida, dirigindo a nossa vida, controlando, liderando a nossa vida. Nós precisamos dele, um encontro com ele. Reconhecer que ele existe e que nós precisamos dele para vivermos uma grande vida. Você quer uma grande vida? Coloca Jesus no centro da sua vida, da sua família. Não tem erro. Você vai encontrar uma paz, uma alegria que você ainda não tinha encontrado. Sim, Cristo é a solução e eu sempre vou falar isso. Ele é a saída, ele é a solução, ele é tudo que a gente precisa. Um relacionamento com ele, vida com ele. Correr para ele, se envolver com ele. Esse novo, essa coisa nova, essa vida com Jesus Cristo. Faça isso. Abraça esse novo. E você vai ver quantas coisas novas vão chegar também. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo, que o Senhor ama muito, passa do teu sangue, visita esses lares, esses corações, essas famílias. E eu peço que o Senhor toque profundamente e que a angústia, a tristeza saiam e que um conforto chegue até esse lar. Que a paz, a alegria, conforto, segurança, entendimento, que essa pessoa consiga ver o que ela não estava vendo, que ela nesse momento receba a tua presença, esse conforto. E quando o Senhor entra, as coisas mudam. É impossível o Senhor entrar, estar num lugar e as coisas ficarem do mesmo jeito. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, Senhor. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço mudanças, definições, vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Peço o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, abundância na vida desses fiéis. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo alcançadas e poderosamente abençoadas. Eu peço que a paz do Senhor inunde os corações e os lares. Que essa pessoa possa perceber o teu amor. Que ela possa ser abraçada pelo teu amor. Que ela possa ser confortada agora, onde ela estiver. Que ela receba essa unção, esse conforto na vida dela. Eu abençoo o teu povo em todo lugar e agradeço demais por tudo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra. Eu agradeço e tomo posse de muitos testemunhos e vitórias. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar amanhã com muita alegria, às 9, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas, abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós, venha, conte com a gente, vai ser um prazer te receber com os seus. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.